Gente, eu vou tentar fazer hoje o seguinte aqui. Vou pegar o tema do suicídio e incorporar numa questão maior, que é a questão da mortalidade ou o problema da finitude. E tentar pensar com vocês em duas formas da gente responder ao problema da finitude humana. A primeira delas, que traz uma série de problemas, mas que foi vitoriosa ao longo da história ocidental, que é a relação entre finitude e moralidade. Ou seja, nós temos hegemonicamente uma resposta preponderantemente moral para a questão da finitude. Onde o problema do suicídio ele entra a partir de um olhar que é extremamente nocivo. A ideia de que a morte voluntária ela é necessariamente sinal ou de imoralidade, ou de pecaminosidade, ou de doença. É mais ou menos o que circunda a nossa forma tradicional de compreensão do problema. Não quer dizer que não seja, mas significa que essas respostas elas tiraram outras possibilidades de significação da morte voluntária. A outra maneira de compreender o problema da finitude, ela é uma maneira que eu chamaria de paramoral, ou seja, ela está fora do eixo moral. Numa linguagem nietzschiana, ela seria uma maneira trágica, o que não significa nada de catastrófico. Contrário, ela significa uma afirmação dos contornos da finitude para além dos paradigmas morais. E isso traria para a finitude, para a mortalidade, um horizonte extremamente renovador. E para pensar isso, eu vou utilizar rapidamente uma das obras do Platão, não vou usar só essa, que é uma obra chamada Fédon, que geralmente se traduz como diálogo sobre a imortalidade, mas não é só sobre isso, é um texto muito mais complexo. E também o diálogo Críton, que é um diálogo, são dois diálogos do período em que Sócrates teria sido condenado pelo Tribunal de Atenas e estaria esperando pela própria morte. E ele não foge, e ele tem a oportunidade de fugir. Então, são duas obras que aparecem exatamente à espera da morte. E, ao mesmo tempo, ela traz um conforto para os discípulos que querem ver o mestre fora daquelas grades. Ao mesmo tempo, traz uma interpretação da morte, da finitude, que se tornou corrente na tradição ocidental, que é a morte, ela, na verdade, não é um ponto final, ela é uma ponte. Ela, na verdade, assinala somente a deterioração de uma parte da gente, que seria o corpo, e ela traz consigo a continuidade da alma num outro plano, um outro plano cujos contornos também trazem novos problemas. A tradição cristã, obviamente, que vai se beneficiar disso e vai transformar a ressurreição em vida após a morte. Então, basicamente, a tradição platônica, na cultura ocidental, existem outras tradições e outras culturas com outros pesos. Mas a nossa cultura transformou a morte num problema da vida após a morte, ou o problema da imortalidade da alma. Isso por um lado, é extremamente interessante, e por outro, traz uma série de contradições e de problemas para a nossa cultura. Então, eu vou partir desse autor. Ao mesmo tempo, eu vou tentar localizar uma outra possibilidade de pensar a morte e pensar o suicídio como morte voluntária na obra de alguém como Camus, que na década de 40 escreveu o Mito de Sísifo e se tornou uma obra muito importante não só para pensar o suicídio, mas para pensar a finitude, sem precisar de transcendências. Uma delas é a vida após a morte. Então, Camus ele dá uma resposta muito importante ao problema da finitude e ressignifica o problema do suicídio de uma maneira não moral. Então, eu vou tentar fazer uso dessa obra para pensar, de certo modo, o nosso tempo. Nós estamos no mês da prevenção e do combate ao suicídio. Isso já pressupõe que a noção de suicídio ela tem que ser combatida. Mais do que isso pressupõe que suicidas são deficitários. E isso pressupõe que a morte, pela via do suicídio, ela deslegitima a morte enquanto tal. Então, independentemente do modo como cada um de nós pensa e sofre com o suicídio de pessoas que ama, a intenção aqui é a gente problematizar
a finitude e o suicídio por meio desses autores. Então, é um problema de filosofia. Se vocês chegarem para mim e falarem assim, mas isso é muito bonito, mas eu não vejo isso na realidade. É assim mesmo, filosofia é isso mesmo. Como é que eu faço para ser assim? Não sei, tem que perguntar para o coach. Eu realmente não consigo responder. Né? Eu faço filosofia, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu seria coach. Então, eu tenho muitos alunos e alunos que são coach, ganham muito mais que eu, entende? Quando eu pergunto pelo sentido daquilo ali, eles não sabem também, mas tem dado certo, porque as pessoas pagam. Então, lá eles vão resolver esse problema. Vai tirar todo mundo da intenção da morte voluntária e vai trazer todo mundo à vida. Tem life coaching, tem coaching ontológico, vê se pode, tem coaching ontológico. Tem spiritual coaching agora, tem o coaching no âmbito espiritual. Eu não conheço nenhum desses âmbitos, então não vou dar essas respostas. Mas eu vou colocar alguns problemas que talvez nos ajudem a pensar mais o problema do sentido. Ou seja, o problema do sentido pelo qual a vida possa ou não valer a pena, que é o problema, por exemplo, da obra do Camus. Então, o primeiro dado que eu queria começar para tematizar tanta coisa em tão pouco tempo é um dado histórico importantíssimo, que não só eu, mas um autor alemão como Peter Sloterdijk também assinala como uma espécie de problema central para nos ajudar a pensar a morte e o sentido do suicídio na nossa cultura. Se nós considerarmos o conceito de suicídio, portanto, enquanto morte voluntária, no âmbito formal, ou seja, independentemente do conteúdo, quem é que está ali morrendo, em que lugar essa pessoa está realizando esse ato, se a gente pegar somente o âmbito formal, um conceito de suicídio, ele traz consigo duas noções importantes. Primeiro, quem comete suicídio, ele sabe o fim da ação. Segundo, quem comete suicídio, ele delibera, ele escolhe os meios que levem a este fim. Se esse é o conceito de suicídio, e me parece muito difícil que alguém discordar disso, se esse é o conceito de suicídio, os dois pilares da tradição ocidental são suicidas, Sócrates e Jesus. Não sou eu que digo. Peter Sloterdijk diz isso. Há um grupo de teólogos alemães que interpretam a morte de Jesus com dados do Evangelho, sobretudo de Mateus e de João, a partir dessa noção, para dizerem um pouquinho, para dizerem para a gente que a gente tem que parar um pouquinho para refletir o peso moral que a gente deu a uma noção tão complexa e tão plural ao longo da história. Então, Sócrates, sobre o qual eu vou falar daqui a pouco, você claramente realizou aquilo que a gente está chamando de suicídio, de morte voluntária. Tinha toda a oportunidade de fugir. Os discípulos abriram a porta, os discípulos o esperavam fora, e ele quis morrer. Ele quis. Tinha um período de festa religiosa, onde a execução dele não poderia ser consumada. Eles abriram a porta e ele não foge. Getsêmane de Jesus. A população circunvizinha não chegava a 1000. Antes de Jesus morrer, no Evangelho de Mateus, Pedro se aproxima de Jesus e Jesus diz que ele está sendo preparado para a morte, para o abate, a expressão é essa. E Pedro não quer que ele morra. E diz que ele jamais vai morrer, que eles fariam de tudo para isso não acontecesse. E aí vem a frase de Jesus que todo mundo cita, vem dessa passagem: vá de reto de Satanás, pois não cogita das coisas do Pai, mas cogitas segundo os homens. Sabe, os discípulos queriam fugir com ele. No Getsêmane, ele pede para afastar o cálice, mas que a vontade dele seja a vontade do Pai. E ele não foge de madrugada, sendo que os discípulos queriam levá-lo. Então, o conceito formal, o conceito de suicídio se aplica a dois grandes nomes da moral ocidental. Então isso traz um pouco de confusão para a gente, é necessário que traga essa confusão. Porque quando a gente fala suicídio, a gente pensa em alguém impotente, imoral, problemático, que não tem amor à vida, e que, se ele não é autor de todos os seus problemas, a gente joga logo para a família, amaldiçoa a família. Então começa um sistema de culpabilização generalizado em torno dessa possibilidade da mortalidade humana. Então, o que eu estou querendo trazer é
a possibilidade da gente pensar o suicídio de maneira polissêmica. O que significa isso? Toda a nossa tradição trabalha com univocidades, ou seja, a gente reduz um fenômeno a um só significado. E a gente não experimenta a possibilidade da polissemia, da múltipla significação de um fenômeno que não traz um significado só consigo. Eu estava dando uma aula agora, um curso que eu dou sobre Nietzsche e a tragédia. E estava mostrando que no Nietzsche de 1871, do Nascimento da Tragédia, o Nietzsche tem um interesse muito específico, que é mostrar que, um dos interesses, é claro, da obra, é mostrar que a gente sempre pensou a palavra sofrimento por meio de um significado só. Falou sofrimento, a gente acha que existe pouca vida. Então, onde há sofrimento não há vida, ou há vida precária. Isso é uma aliança que se naturalizou na tradição ocidental. A ideia de céu, não tem choro e ranger de dentes. A gente acha que é um ideal de vida não ter sofrimento. É uma tradição extremamente imatura para o sofrimento. Mas ele tenta mostrar que na tragédia grega, o sofrimento que é constitutivo da existência, não só humana, diga-se de passagem, ele não é resolvido. Ele é transfigurado.